Muito bem, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Inteligência Orgânica. Você que está aqui, não sei por que está, né? Porque daqui você só sairá com cada vez mais dúvidas, cada vez mais questões angustiantes na sua alma, pois esse é o nosso objetivo aqui, pensar o que sobrará para nós nesse mundo cada vez mais intermediado por algoritmos, cada vez mais intermediado por uma polarização, em que a gente vê o caminho indo para um mundo em que fica cada vez mais junto, mais interconectado, mais através de uma regra que ela é desconhecida, ela é um pouco insólita, ela tem objetivos perversos por trás, ou em algum momento a gente vai sair se amando, se adorando, se encontrando como seres humanos em algum lugar maravilhoso, seja ele chamado de paraíso ou seja ele chamado de oásis, né? Não sei também porque eu fiz essa abertura tão animada, se esse aqui é um podcast pessimista. E eu também sou um pessimista, e dentro desse pessimismo, você que me acompanha nessa reflexão pode, inclusive, ativar o seu sininho, fazer a sua inscrição do canal, dar os 5 estrelinhas, porque para a gente rodar essa roda do tecnofeudalismo, a gente precisa que você escolha os bons conteúdos como esse para continuar recebendo. E hoje, felizmente, trago mais um bom conteúdo, mais uma boa reflexão, porque adoro conversar com professores. E hoje estou aqui com Sidney Ferreira Leite Califri. Seja muito bem-vindo. Falei o nome completo, professor. Falou o nome completo. Muito obrigado. É um grande prazer estar aqui com você, batendo esse papo com janelas abertas, né, para o pensamento. Completamente abertas, né? A mente humana é como um paraquedas, né? Funciona melhor quando está aberto, né? Exatamente, exatamente. Funciona melhor aberto. E professor, a gente vai se aprofundar em vários temas aqui, mas só no nosso papo aqui prévio eu já fico muito empolgado essa empolgação ela não se confunde com o meu obscurantismo em relação ao futuro, mas de falar sobre cinema, de falar sobre arte, de falar como a cultura intermedia também e impacta, né, nas nossas relações, inclusive geopolíticas. Sim. Né? Inclusive geopolíticas. Sim. Mas para começar, eu sempre faço essa abertura quase do mesmo jeito. Eu sou um pessimista, e quanto mais eu converso com as pessoas, menos eu fico pessimista, mas para começar o podcast eu ainda sou um pessimista, e eu trago gente aqui para, quem sabe, ter uma mensagem de esperança, uma mensagem otimista. Será que essa mensagem vai vir de você? Seja muito bem-vindo. Sabe que eu estava pensando exatamente sobre isso, né? E talvez eu esteja numa área cinzenta. Otimismo não. Otimismo talvez eu esteja distante. Eu diria que eu sou cético. Tá? Eu acho que o cético está um pouco mais próximo do pessimista do que do otimista. Isso é discutível, né? Uhum. Mas eu entendo que neste momento, meu pessoal, no meu momento como professor, das relações que eu vou construindo, até da minha atuação nas redes sociais, eu acho que um pouco o papel que eu assumi é esse da duvido, questiono, não é? Não acredito até que você me prove o contrário, né? Uhum. Então, talvez no final, fazendo um balanço, a gente vai chegar a essa conclusão de que a minha contribuição aqui foi de trazer um ceticismo e questionar tudo, né? Tudo deve estar sobre o crivo do questionamento, da interrogação. Mas esse questionamento, ele leva alguma metodologia? Ele tem alguma regra? Porque questionar por questionar é aquela coisa que a gente... quem deturpa a filosofia é assim, né? Eu tô no bar, tô filosofando. Não tá filosofando, né? A filosofia tem uma série de métodos e práticas que devem ser observadas. Eu já tive muitas pessoas que se consideram também um cético, ou quem sabe um realista, um pragmático, assim. Acho que você caminha por esse lado? Não, eu estou num caminho muito perigoso de defender bandeiras que acho que hoje elas são muito questionáveis, né, e questionadas.
que é a razão, a lógica e a ciência. Eu defendo, levanto, empunho essas bandeiras, não é? Você falou, acho que é uma palavra mágica, que é metodologia, né? De ter uma O que é uma metodologia? Metodologia é um caminho que você escolhe. Você pode trocar esse caminho. E no meu caminho, na minha trilha, eu recorro a um saber, né? Se alguém perguntar, Ciro, o que você é? Eu acabei fazendo curso ao longo da vida, né? Áreas, me afastei até um pouquinho da história, das relações internacionais, para seguir no campo mais da administração, como gestor, mas substancialmente eu sou historiador. Quando me perguntam, o que você é? Eu sou um historiador, né? Um historiador que fez um doutorado na área de relações internacionais. E o que é história? A história não é propriamente uma ciência, mas a história é uma disciplina. Então ela tem rigor, ela tem método, ela trabalha com evidências, ela tem conceitos. Eu sou muito influenciado por uma concepção de história construída depois da Segunda Guerra Mundial, no Reino Unido, que é a linha, não é, de historiadores que acabaram se tornando famosos, inclusive no Brasil, do Eric Hobsbawm, do Thompson, não é? Que é uma linha que pensa a mudança, a transformação, mas dentro dos rigores colocados pelo conhecimento histórico, com as suas metodologias, não é? Com as suas categorias, os seus conceitos. Então, de fato, o meu ceticismo ele tá fundamentado, né, em evidências que vêm da minha leitura da história, que eu busco fazer uma leitura bem original, né? E talvez eu tenha um prazer um tanto quanto implicante, né, de resgatar autores que no momento estão esquecidos, né? Até você veja, um autor muito interessante que foi absolutamente estigmatizado ao longo do tempo pelos perigosos oceanos das ideologias, é o Marx, né? O Marx tem um viés dele, não econômico, mas um viés da filosofia é muito interessante, não é? Quando ele fala que os seres humanos fazem a história, mas aí vem o ceticismo, porém em condições dadas. A tua vontade de mudar a história não é suficiente para mudá-la, para alterá-la, para intervir. Pô, um cara que diz isso é alguém muito interessante, não é? Que foi, durante muito tempo, estrangulado por uma visão político-ideológica muito tacanha, né? Que trouxe coisas muito ruins para a história. Por um outro lado, ele acaba sendo estigmatizado por um certo olhar, uma interpretação um tanto quanto utópica, não é? Mas o que acho bem interessante da gente resgatar desse pensador, hoje esquecido inclusive pela esquerda, né? A esquerda hoje não tem ele como pelo referência. menos com profundidade, né? A esquerda não tem. Na superficialidade, Marx é quando você cita ou quando você caracteriza alguém como marxista, na academia é uma coisa, com quem tem leitura é outra coisa, mas no senso comum ele já é um ceifador de diálogo. Infelizmente, né? Infelizmente. E você tem pensamentos e pensadores que vêm dessa tradição, que são extremamente interessantes, que também estão esquecidos. Herbert Marcuse, por exemplo, que foi nos anos 60 o filósofo mais popular. É comum você pegar imagens de praias no Rio de Janeiro, em Copacabana, você vê as pessoas na praia lendo Marcuse, né? Lendo Herbert Marcuse. Uma outra pensadora que está nesse meio também muito estigmatizada, criticada, à direita, à esquerda, é a Hannah Arendt, não é? Hannah Arendt. Então, o meu ceticismo ele tem boas referências, eu imagino. Então, ele tem método, ele tem rigor, pelo menos eu busco esse rigor nos meus trabalhos, nos livros que eu escrevi, enfim, nas minhas aulas, né? Eu tenho essa preocupação bastante acentuada, né? E de onde veio esse interesse, professor? Esse interesse veio substancialmente de algo que também talvez surpreenda um pouco, né? Aqui eu acho que o objetivo
É exatamente a gente criar, né, essa surpresa. Eu acho que as primeiras referências que eu tenho na minha vida são relacionadas ao entretenimento. Tá? Não tem como não ser telenovela, mas olha, eu sou pré-histórico, né? Eu estou falando lá dos anos 60. Né? Mas as primeiras imagens que eu tenho na minha vida, isso é muito real, é minha mãe e eu assistindo filmes. Que legal. Né? E eu lembro desses filmes. Por exemplo, Colecionador, né? que é base. O título é O Colecionador de Borboletas, os westerns. Não é? O Corcunda de Notre Dame, enfim, uma visão bastante eclética, né? Mas substancialmente um filme que me marcou bastante, que é Rastros de Ódio. Né? Velho Oeste, né? O Velho Oeste, com sim. John Wayne, né? Sim. E depois eu fui assistindo esse filme em vários momentos da minha vida, né? Então é um filme que tem um viés histórico, antropológico muito forte, né? E aí eu enveredei muito por essa linha de levar a sério a chamada cultura da mídia, a cultura do entretenimento. E inclusive eu construí a minha trajetória acadêmica. Quer dizer, o ponto mais importante é o doutorado, foi exatamente estudar as relações entre Brasil e Estados Unidos por intermédio do cinema, lá no final dos anos 30, início dos anos 40. Né? Então, há uma cumplicidade muito forte de tudo que eu escrevi, pensei, o que me levou a minha primeira graduação ter sido História, né? Mestrado, doutorado, sem dúvida, o cinema, o filme, como uma evidência histórica, como uma fonte a partir do qual nós podemos entender os momentos, os contextos em que os filmes são produzidos, ideias que estão ali, até um quanto, digamos, silenciosas, mas que são bastante expressivas, bastante contundentes. Né? E você considera, professor, que o cinema, então, é a grande ferramenta que fez o Império Norte-Americano ter uma dominação não só econômica, mas cultural também? Entramos aí, portanto, no campo lá que você falou dos conceitos e das metodologias. Isso. Né? Os Estados Unidos, sem dúvida, ao longo da história, foi o Estado que conseguiu explorar com eficácia e eficiência algo chamado soft power. Soft power. Exercer poder, exercer influência, né? Hegemonia por intermédio da projeção da sua cultura, dos seus valores. Se perdeu um pouco nos últimos anos, né? Mas eu não tenho dúvida que, principalmente a partir dos anos 20, quando o cinema norte-americano se torna um cinema global, né? Se torna Hollywood começa a se estruturar e vira uma fábrica, literalmente, não é? O Hollywood, no seu início, está dialogando com o Fordismo. O Henry Ford fabricava 1000 carros. Hollywood fabricava 500 filmes. Em 1939 foram feitos 500 filmes. Desses filmes, pelo menos 5 se tornaram filmes que até hoje são extremamente atuais. Um deles é O Vento Levou. Sim, né? Claro. Que é de 39, Cidadão né? Kane, Cidadão Kane, exatamente. Cidadão Kane. Logo depois, né, no início dos anos 40, né, Hollywood, mesmo na guerra, vai conseguir produzir filmes que até hoje são marcos, são referências, o Casablanca, por exemplo, né? Então, Hollywood conseguiu, durante muito tempo, quantidade e gerar uma certa qualidade, né? Quer dizer, um pouco assimétrica essa relação. E aí você projetou a cultura norte-americana, os valores, a democracia norte-americana. Isso estreitou laços. Vejam que isso eu mostro na minha tese, em alguns capítulos de livros que eu escrevi. Essa estratégia foi uma estratégia consciente. Eu tive acesso a documentos oficiais do governo americano, do governo brasileiro, né, onde esse projeto foi sendo construído com estratégias, com as várias formas que se buscava. Por exemplo, atores e atrizes populares no Brasil visitaram o Brasil nessa época, exerceram uma espécie de embaixadores da boa vizinhança. Né? O próprio Orson Welles veio para o Brasil no auge da sua carreira. Sério? Ele tinha acabado
de dirigir e lançar a sua grande obra-prima, né, que é Cidadão Kane, e ele vem para o Brasil, deixa o filme que ele estava produzindo por finalizar, ele vem gravar aqui um documentário a serviço do governo americano. Concomitantemente, o Walt Disney também veio, né, vai criar personagens para a América Latina, o Panchito e o Zé Carioca, que acabou se tornando um dos personagens até mais fortes do Walt Disney como um todo. Ele transcendeu, né, tanto ao fato de ser carioca, mas associar uma certa malandragem latino-americana, não é? Mas isso tudo foi pensado. Havia uma secretaria especial liderada por ninguém menos do que o Rockefeller, que era a figura mais influente, num certo momento, do governo Roosevelt, né, que foi um governo que foram 4 mandatos. Né? Ô professor, e como que isso dialoga com aqueles historiadores que estavam produzindo aquele conhecimento de identidade nacional aqui no Brasil, tipo Sérgio Buarque de Holanda, tipo Caio Prado, como que isso influencia? Tem a ver? A construção do Zé Carioca é o homem cordial? Homem, né? Cordial. Putz, essa sua colocação é interessantíssima. Eu queria ter esse insight lá quando eu estava escrevendo a minha tese, que você acabou de ter aí, de ter um insight. Eu só estou cruzando a linha do tempo aqui com as coisas, né? Eu tenho convicção. A gente tem chamado três... Porque eu lembro, né? Por coincidência, eu fiz 2 anos de formação de história junto com o jornalismo, né? Que eu entendia que precisava de mais estofo para ser jornalista, né? Mas esses 2 caras eram os papas ali do pensamento, do entendimento do que é a cultura nacional e o que é o Brasil. Depois, muito claro, acho que mais recentemente, muitas pessoas colaboraram com aquilo e acho que se tem um entendimento diferente até do tempo que eu fiz faculdade, que foi no início dos anos 2000, enfim. Mas hoje talvez se conteste mais tudo aquilo como ideia de Constituição Nacional. Mas cruzando os tempos era mais ou menos ali nessa época, não era? Nos 50, anos 60? Sim, muitos antropólogos, historiadores norte-americanos e brasileiros. Veja, se a gente pegar, é o auge do Departamento de Imprensa e Propaganda. O Departamento de Imprensa e Propaganda no Brasil, ele atraiu muitos intelectuais, muitos até jornalistas. Não é? Então, quando você pensa, por isso que eu disse que você teve um grande insight aí, quando você pensa que referência os estudiosos americanos que estavam ali subsidiando o governo Roosevelt, a sua política externa, tiveram. Eu não tenho dúvida que talvez o autor que mais interessou a eles foi o Gilberto Freire, foi Casa Grande Senzala. Certo. Né? E colocaria aí num segundo plano, sem dúvida, mas muito próximo, o Sérgio Buarque de Holanda. E, sem dúvida, a gente pode depois conversar e construir um artigo aí sobre o Zé Carioca, né? E o conceito do homem cordial, né? E eram as duas... Você tinha o Caio Prado, mas o Caio Prado Júnior, ele fez uma leitura muito marxista da história naquele momento, que, sem dúvida, influenciou a esquerda brasileira, mas o Sérgio Buarque e, especialmente, o Gilberto Freire conseguiam dialogar, inclusive porque os temas, não é? Eram temas baseados. O Sérgio Buarque, por exemplo, ele fala da arquitetura das cidades, não é? Enquanto, por exemplo, o Gilberto Freire, ele vai a fundo na cultura brasileira, vai falar da culinária, da cozinha, não é? Dos quitutes, do bolo de fubá, enfim. E do preconceito. Sem dúvida, das questões raciais, não é? Da assimilação, da emergência histórica, né? Com uma certa originalidade da figura do mulato, enfim. Então, sem dúvida, esse era um material que... os diplomatas, os homens da política, né, norte-americana usaram para indicar os roteiros para o Orson Welles. Porque nós tivemos dezenas de filmes.
tem o personagem da Carmen Miranda, filmes que se passavam no Brasil, filmes que se passavam na Argentina. Então foi uma época de grande aproximação. E no meu caso, me interessava o contexto histórico, sem dúvida, né? Mas eu tive uma grande dificuldade naquele momento. Primeiro que eu defendi a minha tese em 1998, né? Já faz muito tempo. Naquela época, eu não tinha referências. Então, foi um trabalho muito solitário. Eu fiz um trabalho muito solitário. Tive uma excelente orientadora, a professora Nancy Leonzio, né, da Universidade de São Paulo. Ela me deu algumas dicas, me deu algumas orientações. Ela é que coloca essa minha reflexão no trilho das relações internacionais. Isso eu devo a ela. Até o título da tese, foi a nossa última reunião, não tinha título, né? Ela falou, o que você fez aqui, né, foi um filme que não passou, né? Esse filme aí que você está falando, que você mostra os bastidores, as articulações políticas, o porquê que isso desses poderia ser personagens. considerado até uma teoria da conspiração. Sim, sim, Não é? sim. E agora, eu não tinha nenhuma referência. Depois eu fui encontrar uma referência num autor, que eu até escrevi um livrinho sobre ele, é o Douglas Kellner, né? Que é um americano bastante original nas suas ideias, no seu pensamento. Por intermédio dele eu cheguei ao Herbert Marcuse, ele foi o cara que inclusive reuniu, né, alguns textos de Marcuse que estavam lá perdidos, e ele trouxe algo bem interessante, até eu acho, de compartilhar isso com aqui, né, no nosso podcast. Ele pega um filme, por exemplo, bem simples, que eu acho que todo mundo assistiu, chamado Uma Linda Mulher. Uma Linda Mulher. E ele vai questionar, mas que estranho, não é? Um filme que conta, na prática, a história da gata borralheira. Ele foi uma das maiores bilheterias, né? Por que esse filme levou tanta gente ao cinema? Aí ele vai trabalhar a metodologia dele, ele vai dizer, aquele filme estava dizendo algo, né, que os espectadores queriam e precisavam ouvir naquele momento, né? E aí ele faz uma análise de Uma Linda Mulher, toda baseada, né, em ideias e valores, por exemplo, da questão feminista, da redescoberta, por exemplo, que isso acontece no filme, né, da trajetória dela. Tem uma sequência no filme, quem assistiu esse filme na TV, no cinema muito mais, não é? Em que ela vai numa loja, ela vai numa boutique, né? E ela vai comprar roupas e ela é maltratada, né? Porque ela estava vestida como hoje a gente chamaria, né? Uma garota do job, assim. Então tem maior preconceito contra ela, ela sai humilhada, né? E aí tem a revanche, né? Essa coisa de que você está lá embaixo, mas você pode subir, você pode... E aí ela volta e faz uma compra genial e mostra, olha o que você perdeu, né? E eu me lembro, eu assisti esse filme no cinema, o cinema foi abaixo, né? O cinema foi abaixo. Então, a minha tese de doutorado lá, ela foi fonte de inspiração para pensar por que determinadas mensagens, elas historicamente, né, elas são resgatadas, elas são valiosas, e como a cultura do entretenimento é quase que um canal, um meio, né, para isso. Mas quando eu escrevi a minha tese, eu não tinha esse referencial. Foi tudo muito intuitivo, né? E eu tive algumas dificuldades, mas valeu a pena, né? Valeu a pena. Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Esse filme aí, Uma Linda Mulher, é o quê? No anos 89, 90? Por aí. 90, né? Ou seja, o que você está falando ali é que ali tinha uma mensagem capitalista, né? De vingança, né? Nessa historinha que você contou ali, né? Dessa vontade que hoje a gente vê espalhada e anabolizada pelas redes sociais também. Sim, na época nós não tínhamos as redes sociais. O filme, o cinema tinha um grande protagonismo. Talvez hoje fiquem um pouco em segundo plano diante das séries.
Esse era um fenômeno que existia lá, mas não era um fenômeno assim tão forte, tão intenso. Então, o ir ao cinema, né, era um hábito mais amplo, né? Sim. A classe média gostava muito de ir ao cinema e ali naquele filme houve uma projeção muito grande, né, da classe média em, olha, a gente pode desfrutar daquele hotel maravilhoso, as melhores roupas, não é? Essa coisa. Que é a história da gata borralheira, né? E isso mas isso uma rainha. Era uma ideia que tinha uma concepção também de espalhar uma ideia de compra, de capitalismo da dominação norte-americana? Então, o Douglas Kellner, ele faz uma análise desse filme, uma análise que seria um filme mais crítico, não é? Não é um filme que faz a apologia do consumismo, não é? É um filme que vai exatamente mostrar limites, não é? Um certo vazio, uma falta de significado, né, do consumo pelo consumo, não é? Então ele faz uma análise nessa perspectiva. E isso abriu horizontes para eu pensar, por exemplo, até a gente trazendo para temas mais próximos, né? Talvez o século XXI seja um século que está trazendo muito questionamento sobre o futuro, muitas interrogações, não é? Fazendo projeções, a inteligência artificial, né? Onde vai dar tudo isso? Nós não temos respostas, não é? Mas se nós pegarmos alguns filmes, a gente percebe que desde lá do final dos anos 60 já há uma reflexão em Hollywood, direta ou indireta, talvez não numa sequência, tá? Mas você consegue. Eu vou resgatar aqui só vou resgatar filme que eu gosto, tá? Até bom. Quem já assistiu, rever, quem não assistiu, é uma oportunidade. Um filme que me marcou muito, e eu assisti na televisão, foi Planeta dos Macacos, o primeiro. Nossa, me marcou demais. Eu vi na sessão da tarde. Totalmente despreparado para aquele final ali, ainda jovem. E, meu Deus do céu, como aquilo ficou comigo. Veja que e criança, né? Eu também. Você assistiu bem depois, eu assisti. Eu assisti nos anos 90. Eu assisti provavelmente em meados dos anos 70. Né? O filme é de 69. E para mim é o final e a sequência mais marcante até hoje para mim, né? Por quê? Porque, em última instância, resgatando os conceitos que são tão caros a você, não há futuro ali, né? Se você lembrar, logo no início, quando o personagem, né, central Charlton Heston? É o Charlton Heston, a nave cai naquele planeta, né, afunda naquele lago, ele diz uma frase, né? Viemos para ficar. Não tem retorno. Tem retorno. Se você linkar esse início com o final, né, porque ele próprio não sabia, desculpa eu fazer o spoiler, que o tempo todo ele estava no planeta dele. Claro, ele só era viajou aquele no planeta, tempo. Ele só viajou no tempo, era uma projeção para o futuro, não é? Então, não é nem um spoiler, porque eu acho que todo mundo... Hoje em dia já foi absorvido pela Já foi cultura. absorvido, faz parte da cultura ocidental, né? Quando você vê a Estátua da Liberdade, né, quebrada no meio, né, assim, na encosta de uma praia, né? Isso foi até o momento né, dos filmes que eu tinha assistido, foi o mais impactante, né? Porque a gente não se dava conta. Opa, o tempo todo a gente estava. Então é esse. E aí vai um pouco da metodologia que eu proponho, né? Nós estamos no final dos anos 60, tá? Os anos 60 foi toda uma década sob, né, a pressão do exterminismo. A gente vai viver a Guerra Fria, a possibilidade real, né? Se ampliou inclusive o número de países que possuíam bomba atômica, só para se ter uma ideia, China, Índia, né? Índia um pouco mais tarde, mas também vão ter armas nucleares, França, Reino Unido e principalmente Estados Unidos e União Soviética. Vivia-se num medo constante de que o mundo pudesse acabar a qualquer momento por alguém apertar um botão.
Exatamente. Então, o Douglas Kellner, guardadas as devidas proporções, a nossa análise de por que essa sequência foi tão impactante, esse filme, dentro de centenas de filmes, foi o que ficou. Porque ele, de fato, conseguiu catalisar, galvanizar aquele momento, aquele contexto, né? Tem um filme maravilhoso, que também é do mesmo ano, Midnight Cowboy, com Jon Voight e o Dustin Hoffman. É a melhor interpretação do Dustin Hoffman no cinema, sem dúvida, não é? Que é o ocaso, é o fim dos anos 60. Todas aquelas utopias, aqueles sonhos dos anos 60. No finalzinho, o personagem do Jon Voight é um cowboy do interior que resolve... ele vai para Nova York viver o sonho americano, né? E lá ele descobre um grande pesadelo. Ele olha para frente e não vê nenhuma perspectiva. A última utopia que sobra é ir para o calor da Flórida, né? E na viagem ele perde o grande amigo dele durante a viagem. Também é uma cena marcante, não é? Então, eu penso que o filme é uma grande fonte de abstração filosófica, de reflexão, não propriamente o entretenimento ali, né? Bons filmes de entretenimento podem também ser grandes fontes, evidências para compreender contextos, questões, não é, centrais da existência humana. Desses dois exemplos que você trouxe ali, o que eu estou interpretando de tudo isso é que ali existe uma comunicação a respeito de desilusão, né? São os filmes dos final dos anos 60 e anos 70, pelo que eu tenho de conhecimento por cima, são filmes que negam totalmente a ideia do happy end. Não existe final feliz, né? O que tem ali no final é uma desilusão que buscou-se mais até em filmes que hoje seriam considerados de arte, mas filmes super complexos, né? Até o final da década, lá, até com Apocalipse Now, filmes que tinham uma mensagem desoladora, né? E eram comunicação de massa. Por que existia, então, no seu entendimento, esse interesse em promover isso? Ou isso foi uma resposta da cultura, do momento global? Eu não sei até que ponto a gente poderia mensurar que havia um projeto. Um projeto, exatamente. Para pegar uma expressão cara da filosofia, é um processo, é um devir. Claro. Né? Eu vou lembrar que é o auge dos filmes catástrofes, né? O mal está solto e ele não tem controle. Se você pegar o próprio Tubarão, né? Inferno na Torre, Aeroporto, não é? Então era tragédia, era o fim exatamente do sonho, das utopias dos anos 60. Que foram construídas lá nos anos 60, né? Elas vão desaparecer, né? E a mensagem que esses filmes passavam era exatamente essa: o mal é incontrolável, não é? Agora eu estou entrando em outro insight aqui, que a gente começou falando, né, professor, para que você que está perdido não se perca comigo desse papo caótico que eu estou conduzindo aqui, mas é assim, eu estou tentando trazer uma linha de raciocínio para tudo que a gente está falando, porque a gente começou falando sobre dominação norte-americana e como isso se deu por meio do cinema. A gente chegou nesse momento ali dos anos 70 em que o medo era uma ferramenta de controle. Sim. Como acontece com religião. Sim. E talvez a dominação cultural se deu por causa disso? Olha, a dominação cultural norte-americana, num dado momento, ela é um projeto. Certo. Tá muito claro, levado adiante pela própria existência de Hollywood, do enorme material que Hollywood produzia. Mas tinha um motivo porque existia uma ameaça sim, porque você tinha uma competição cultural. A Guerra Fria também era uma guerra pela hegemonia, né? Cultural, por exercer influência, pelo soft power. Os Estados Unidos usaram isso melhor que a União Soviética, não é? A União Soviética confiava basicamente na ideologia socialista que iria projetar, não é? Aí uma hegemonia, não é?
do modelo soviético. Os Estados Unidos tinham talvez ferramentas, né, um número maior de ferramentas, e uma delas era a sua cultura de entretenimento. A gente está falando muito do cinema, mas a gente não pode esquecer, por exemplo, a música pop, né? Mas qual é a minha hipótese? Num dado momento, isso escapa ao controle quando o próprio cinema de massa, o chamado cinema popular, ele vai abraçar um viés crítico e questionador daquele projeto, não é? Sinalizando, olha, alguma coisa não está dando certo, alguma coisa não está funcionando, né? Sim, total. E aí eu acho que há um descolamento. E quando você vê esse momento, final dos anos 90? Olha, eu iria um pouco antes. Eu vejo que o cinema independente dos Estados Unidos dos anos 60, isso é bem interessante, né? Ele começa a virar o jogo, né? Em que aspecto? Ele vai roteirizar bandidos sociais, né? Figuras que estavam à margem da sociedade são colocadas em protagonismo, né? Então ele foge daquele esquema do galã. Tudo isso vai ficando um pouco fora de moda nos anos 60, Gênio né? Indomável, Dog Day Afternoon, lá que é o Dia de Cão, que era um assaltante de banco do partido, Sim, né? sim. Com uma namorada trans, né? Vou fazer uma provocação aqui. Eu costumo dividir os seres humanos em quem assistiu e quem não assistiu Um Dia de Cão. Viu? Que bom. Eu acho uma obra-prima, né? O Al Pacino tem uma interpretação monstruosa, né? Como ele consegue encarnar toda aquela tensão, né? Todo aquele clima, né? A própria direção, né? Brian do filme, De Palma, né? todo aquele ambiente, né? Tudo aquilo é muito muito emblemático, né? Então, esse cinema mais independente e crítico, você citou, acho que é um filme bem importante, que é o Apocalipse Now, né? Sim. Que, portanto, saindo um pouco até da história, entrando no campo da filosofia, vai trazer para as telas não o happy end, né? Mas a ideia do nada, né? Se a gente volta ao Marcuse e um pouco do existencialismo, e a proposta nossa é exatamente essa, né? Filosofia, cinema, história, né? Qual é a base do existencialismo? Né? O ser e o nada do Sartre, não é? É que nós estamos jogados no mundo. Nós estamos aqui jogados, não há um projeto prévio para nenhum de nós, tá? Então viver é um fazer-se, é tomar decisões, não é? É não se acomodar. Daí aquela frase clássica dele, eu odeio as vítimas, não é? É você viver a vida, não é? Segundo os teus termos, não é? O inferno são os outros. Exatamente, né? O inferno são os outros, né? Então, essa ideia existencialista, ela vai estar muito presente, né? Nos filmes dos anos 60 da Nouvelle Vague. Isso, de alguma forma, vai chegar nas grandes produções hollywoodianas. O próprio Planeta dos Macacos era... Exatamente nesse momento, eu acho que a gente consegue chegar à plenitude da explicação que me fez citar o Planeta dos Macacos, né? Que no final o que ele diz? Deu tudo errado, né? O conceito de progresso, o conceito de desenvolvimento tecnológico levou ao extermínio, né? Então, veja, esta é uma concepção muito forte, muito contundente, né? Que transcende, inclusive, sistemas sociais ou a própria Guerra Fria. Nós tivemos dezenas de filmes feitos dentro do contexto da Guerra Fria, mas o Planeta dos Macacos 1, ele transcende, porque ele te leva para um campo de abstração, não é? Olha, deu tudo errado, né? Essa ideia de progresso que vem lá dos iluministas, né? Aqui, o símbolo da liberdade está quebrado, destruído, né? Fragmentado. Eu acho que agora a gente conseguiu chegar a esse termo de como determinados filmes transcendem ao contexto histórico e acabam, né, trazendo ideias ideias de longa duração, né? Maravilhoso. Ao mesmo tempo que ele faz isso, colocando essa questão objetivamente clara
no final, ele é uma crítica à sociedade, né? O tempo todo. Porque o planeta dos macacos é o nosso planeta. Somos projeta, nós. somos nós. Somos nós, Somos naquele nós. momento, né? Somos exatamente nós. Ali, se você pegar a divisão daquela sociedade, as hierarquias, né? Você tinha o poder militar, né, do Urco, você tinha, né, o sábio, mas é uma ciência que se valia também do obscurantismo, né? Da ideologia, o papel da religião. Então é um filme que discutia questões muito, muito prementes, não é? Daquela época, e de alguma forma elas continuam vivas, né? Altamente atual. Altamente atual. Tem um filme mais recente, eu até anotei aqui para o nosso espectador, que é um filme chamado Ad Astra, que é um filme que se passa no mundo contemporâneo, né? Brad Pitt, né? É com Brad Pitt, uma boa interpretação do Brad Pitt, e digamos, uma viagem que busca identificar planetas similares ao da Terra, por exemplo, planetas que teriam vida humana semelhantes. E o final, ele é muito pessimista, né? Porque ele remete ao centro do pensamento existencialista, não é? Porque o final diz, não existe nada, não é? O universo é o nada, não é? Nós não cultive a expectativa de construir, não é? Aí uma utopia, projetando essa utopia para um lugar neste universo gigantesco onde exista uma vida semelhante à nossa, um planeta semelhante, né? Então o filme é um balde de água fria, né? Nessa perspectiva. Eu tenho trabalhado muito um conceito, inclusive, para analisar a política contemporânea, e aí é uma provocação a você também, né? Que é a ideia de utopia, mas utopia reversa. A nossa sociedade contemporânea, mais do que contemporânea, coetânea, agora, de quem está nos assistindo, é uma sociedade hoje incapaz de construir utopias, por uma série de circunstâncias históricas, tá? Então, nós precisamos de utopia, mas aí nós revertemos o sentido da utopia, que seria um lugar mais à frente, um momento mais à frente. Então, eu digo que hoje as utopias que existem são utopias reversas, elas estão lá atrás. Então, nós vamos lá atrás, não é? Vivenciarmos ali idades de ouro que supostamente existiram, isso eu chamo de utopia reversa. Nossa, maravilhoso, faz todo sentido, porque o que a gente vê é um resgate, ou seja, uma sociedade toda que quer resgatar um momento que nunca houve. Que nunca houve. E o conceito de utopia é justamente esse futuro que é utópico, né? Que é utópico. Que ele não vai chegar. As grandes utopias, provavelmente elas começam a morrer nos anos 60 e vão morrendo ao longo dos anos 70, 80, Sim. 90. Talvez a questão ambiental ainda é uma... Não, mas pegando ainda nesse ponto e trazendo mais para o dia a dia mesmo, um slogan como Make America Great Again é justamente essa utopia reversa. Eu escrevi exatamente o meu artigo. A gente tem essa... não foi combinado não, tá? Mas um artigo que eu escrevo para um jornal que circula no Nordeste foi exatamente isso. Trump e a utopia reversa, né? Porque ele vai resgatar uma época que nunca existiu, né? Nós nunca tivemos um período em que os Estados Unidos fossem hegemônicos e soberanos, né? Os Estados Unidos, em geral, compartilharam, né? E, inclusive porque os Estados Unidos eles ascendem no ambiente internacional muito mais tarde do que, por exemplo, França, o Reino Unido. Né? Então, ele tenta resgatar, no caso do Trump, que eu acho que é uma figura bem emblemática, não é? Dos tempos que nós vivemos. Eu acabei estudando bastante a história dos Estados Unidos, porque foi minha tese, né? Professor. O que ele faz é essa utopia reversa e ele vai pegando momentos, fragmentos, mas que, até inspirado aqui no nosso podcast, não tem uma organicidade, eles não são orgânicos. São contextos diferentes que ele tenta formar um todo, que ele constrói, portanto, uma concepção de Estados Unidos que nunca existiu.
Porque ele pega fragmentos, tal qual a gente tentar ver a nossa imagem em espelhos, em um espelho que está totalmente quebrado, né? Então a nossa imagem também vai ficar fragmentada, né? Então, sem dúvida, o presidente Trump e todo o movimento social, político, que de alguma forma está em torno dele, trabalha muito com essa ideia de utopia reversa, né? E não pega muito numa parte da sociedade que é um apelo a uma nostalgia devida mesmo, pessoal. Todo mundo acha melhor o tempo da sua infância porque é humano isso. É algo que deve ser explicado muito mais pela psicologia do que pela história, Sim, né? sim. Então, ao colocar lá imagens dos anos 90, talvez teve aquele momento pós-queda de Muro de Berlim que os Estados Unidos cresceu vertiginosamente, assim, e que era a infância desse povo que hoje vota muito no Trump. E que naquele momento se acreditou que os Estados Unidos seriam a única potência, né? Que a globalização seria vitoriosa, em cima a globalização econômica conseguiria superar no plano da globalização social e cultural as enormes diferenças culturais que existem nesse planeta. Nessa linha de raciocínio, seria interessante assistir filmes que estão sendo lançados agora e perceber essa busca, né, dessa onda retrô, né, de resgatar um momento que ficou, né, lá atrás, né, um fragmento, né, um lugar de memória, mas é um lugar de memória, não é? Ele não forma um todo, um contexto, né? A América nunca foi grande nessa perspectiva que o Trump acredita, não é? De pacífica, economicamente estável, sem conflitos. Imagina, a história da formação dos Estados Unidos é a história da violência. A começar pelo massacre das populações, né, que viviam ali, né, das comunidades que viviam naquele território. A própria formação do território se deu através, sim, de compras, mas também de conquista bélica, né? Então, seria um momento agora interessante. Me vem à cabeça um filme que eu assisti esse final de semana, chamado Éden, que é baseado numa história real, tá? Uma utopia lá dos anos 30, de alemães. Vejam que interessante, né? É um casal de alemães, eles saem da Alemanha em plena ascensão do nazismo, mas eles têm o poder em 33, né? O filme se passa em 32 e eles vão para uma das ilhas que integram, não é, o arquipélago das Ilhas Galápagos. E ali eles vão tentar viver isolados. Só que descobrem que eles estão ali tentando construir, não é, uma vida isolada, e chegam outros habitantes sonhando a mesma utopia. Vamos sair dessa Europa conturbada, dessa Alemanha caótica, e vamos fundar um novo mundo, né? O filme é interessante porque eles acabam reproduzindo as mesmas tensões, os mesmos conflitos, a mesma violência que acontecia naquele mesmo momento na Europa. As né? grandes embarcações? Exatamente. Então, é um filme que nos leva a pensar como as sociedades, a gente tem outros exemplos de filmes, como a sociedade cria utopias, mas parece que ela dá uma volta, né? E essas comunidades utópicas, esses sonhos, essas projeções, acabam reproduzindo situações, contextos, instituições, conflitos, né, que parecem atávicos às sociedades humanas desde a época do homem de Neandertal, do Homo sapiens, né? Isso portanto, é aquilo que tem uma divisão da história. Mas isso é muito Hobbes, não é? É muito Hobbes. É o Estado hobbesiano, de todos contra todos. Exato. É o Estado de todos contra todos. Essa ilha no filme vai virar exatamente isso. E o filme é baseado num fato real. O fato real, inclusive, foi muito mais violento e contundente sobre vários
vários aspectos, né? Então, portanto, acho que é um momento interessante a gente pegar e ver quais os filmes que estão, quais os interesses, qual é o roteiro, né, que está predominando nos filmes. Claro, a gente pode fazer isso para o cinema brasileiro, mas, enfim, o cinema americano ainda é a grande indústria global, né? E o capitalismo americano é um capitalismo sob vários aspectos. Isso é curioso, não vou estender muito meu raciocínio. Se você pegar economicamente, os Estados Unidos vêm perdendo poder há décadas. Estados Unidos já foi mais ou menos 30%, 35% da economia mundial. Hoje não chega a 8%, 9%, 10%. Né? Agora, por um outro lado, os Estados Unidos continuam sendo ainda o grande farol das utopias da sociedade capitalista, né? De tudo, né? Da dor e a delícia que o capitalismo propicia. A China não conseguiu, mesmo com todo o crescimento econômico, construir um modelo alternativo do ponto de vista do imaginário social que não este do capitalismo americano. E isso vai perdurar por muito tempo, viu? Mas será que a China precisa? O tipo de dominação que hoje a China entendeu que pode exercer, ela não abre mão dessa questão cultural para focar no que é efetivamente econômico? Sem dúvida. Ou seja, não é belicoso, não... O modelo de projeção do poder chinês é um modelo que conjuga uma fortíssima revolução industrial, né, de produção em escala, elevada, não sei qual potência, né, porém se projetando por intermédio de boas relações comerciais, de expansão comercial. A China não pressupõe, né, como os Estados Unidos, especialmente depois da Segunda Guerra Mundial, usar o soft power. Ela usa pontualmente, não é? Mas o X da questão do expansionismo chinês é exatamente o seu forte poder de competitividade comercial. E, nesse ponto, eu sempre digo, tanto faz para o chinês se você vai continuar consumindo o bonequinho do Mickey, da Disney, ou assistindo o filme, porque atrás do bonequinho vai estar made in China. Exatamente. É o pragmatismo. É o pragmatismo. É o pragmatismo. Mas quanto tempo mais? Ou seja, o declínio do Império Americano, o fim da sociedade, o fim do modelo do capitalismo, quando você projeta para frente? Essa pergunta é maravilhosa, né? Uhum. A gente está vivendo o que o Zacarias chama de um mundo pós-americano, mas um mundo pós-americano, isso que eu gostaria de falar para alguns especialistas que às vezes dão entrevistas aí, né? O mundo pós-americano vai ser muito americano, tá? Os Estados Unidos sozinho não terão uma hegemonia que tiveram no passado, né? Especialmente depois da Segunda Guerra Mundial, durante a Guerra Fria no mundo ocidental e depois da queda do Muro de Berlim, isso tornou um fenômeno global, não é? Mas eu não acredito que, pelo menos nos próximos 30 anos, né, os Estados Unidos deixarão de ser influentes e protagonistas. Culturalmente. Culturalmente, mesmo economicamente. Os Estados Unidos é o grande centro, as principais universidades do planeta estão nos Estados Unidos. A elite mundial, né, do ponto de vista político, estuda nos Estados Unidos. Você vai numa universidade como Babson, que é a principal instituição de empreendedorismo, lá você vai encontrar basicamente alunos orientais, não é? Alunos da Arábia Saudita, não é? Da elite do Oriente Médio. Então, essa hegemonia cultural ela vai talvez diminuir no ritmo, mas um ritmo muito mais lento do que, por exemplo, essa perda de hegemonia econômica, né? Hoje, economicamente, o sistema internacional, né? Ele tem a Ásia, né, ganhando uma proeminência, né, cada vez mais acentuada. Economicamente, o mundo é multipolar, né? Sim, mas eles vão cair atirando, professor? Os Estados Unidos? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Olha, eu acho que a gente vai ter momentos aí. O Trump é um momento de resgatar a utopia reversa, de resgatar um suposto momento em que éramos poderosos,
temidos e que levávamos vantagens, não é? Nas negociações, mas também no futuro você vai ter um presidente como o Biden. Vamos recuperar nossa liderança, não é? Vamos fortalecer as organizações multilaterais, porque afinal essas organizações multilaterais fomos nós que criamos, uma versão mais conciliadora. Então eu não, isso talvez seja o mais atraente ainda da cultura norte-americana, é a sua diversidade. Mas você acha que a democracia sobrevive ao Trump para ter um outro governo depois? Então, eu tô ficando cada vez mais sozinho nessa tese, né? Mas eu aí abraço muito uma autora que eu falei muito rapidamente aqui, que é a Hannah Arendt. Eu penso que o grande farol da democracia no mundo contemporâneo, não é, foram os Estados Unidos e continuarão a ser os Estados Unidos. A democracia norte-americana vai sobreviver como ela sobreviveu a momentos muito difíceis, como o macartismo, por exemplo, né? E ela saiu mais forte, não é? Porque o dia seguinte do macartismo foi a emergência, por exemplo, da eleição do presidente mais jovem, até então, da história dos Estados Unidos, e um presidente com ideias, né, bastante arrojadas, que foi o Kennedy. Né? Então a democracia norte-americana ela vai sobreviver a mais um dos grandes obstáculos, né, que ela está vivendo agora, que é a polarização, uma visão bastante conservadora, não é? Convivendo com um extremismo também de natureza conservadora, mas também com extremos vindo na própria sociedade, como, por exemplo, a violência, né? Mas se você pegar na história dos Estados Unidos, a democracia sempre conseguiu superar os desafios. Mas ela estava tão próxima de um Vale do Silício, ou seja, tem um filme, né, já, né, na Netflix, que é aquele em que eles se reúnem numa casa, os grandes... Né, como um paralelo, como se os grandes donos de Big Tech fossem para um retiro juntos e ficassem lá discutindo os rumos da humanidade. Ali, ou seja, essa promiscuidade que talvez sempre tenha ocorrido, mas era um outro tipo de liderança. Né? Era um outro tipo de indústria que quem era o dono do dinheiro era outro nesse momento, e talvez havia uma necessidade maior de promoção da democracia para que, ou um outro tipo de ideia na cabeça desses caras. Uma provocação que a gente pode deixar aqui, né? Uma interrogação essa hegemonia tecnológica, né? Se você pegar as 10 maiores empresas dos anos 50, provavelmente seriam do setor de petróleo, isso. Né? Depois do setor financeiro. Será que a tecnologia, essa hegemonia, né, da indústria tecnológica, né, das grandes big techs, né, ela é totalitária? Ela é mais totalitária, né, ou ela é essencialmente totalitária se compararmos, por exemplo, num dado momento em que a maior indústria era automotiva. Né? Então, que se a gente comparar, por exemplo, pegarmos a Tesla e compararmos com a Ford, não é? Quer dizer, a Ford foi revolucionária em vários aspectos. Sim. Né? O Henry Ford praticamente cria o carro como a gente conhece. O carro torna-se o grande produto simbólico, né, do capitalismo, canalizando valores ideais como liberdade, né? Entre outros aspectos. Eu não tenho uma resposta para isso, mas talvez a tecnologia cada vez crescente, né, dominante na sociedade, ela ganha um viés autoritário como nenhuma outra indústria ao longo do capitalismo teve. Porque nessa virada de ano, 24 para 25, teve algo que ficou muito claro no alinhamento de Trump com esses caras, do uso dessa ferramentinha aqui, desse Black Mirror que nós carregamos aqui, como uma ferramenta de controle de dominação geopolítica. Ou seja, está claro,
Existia talvez em outros governos uma diferença, uma distância entre... Não, agora sim, abertamente estamos com uma ameaça chinesa e nós vamos usar isso aqui. Quem tiver com a gente vai proteger isso aqui como interesse americano, porque ficou claro que esse negócio aqui é uma ferramenta de controle muito efetiva de dominação global. Hoje os estudos de vanguarda, mesmo dentro do campo da geopolítica, que é um campo tem toda uma tradição consolidada, são estudos relacionados à inteligência artificial das relações internacionais. O último livro do Henry Kissinger, que era por excelência um pensador realista, né? Trabalhando com conceitos de balança de poder, conceitos super tradicionais. O último livro dele, que ele escreve com outros autores, é sobre o uso da inteligência artificial nas relações internacionais. Quer dizer, um novo mundo já começou. Esse novo mundo já começou, não é? Agora, qual é o ritmo? Se nós vamos ter avanços e retrocessos, né? A filosofia vai nos ajudar bastante, né? Porque é um processo e, como todo processo, né? Ele tem suas dinâmicas próprias, ele pode ter recuos, né? Ou poderemos levar ao fim total das utopias, né? As últimas utopias que restaram, né? Vão desaparecer. Um pensador que eu acho que precisa ser resgatado, livre de qualquer preconceito, é o Heidegger, né? Porque o Heidegger, ele já nos anos 10, nos anos 20 do século passado, ele falava sobre o nosso distanciamento de uma vida autêntica. Hoje, qual seria o conceito de uma vida autêntica, né? De uma vida que nós tivéssemos controle dentro de dados limites, essa vida autêntica, uma vida próxima da natureza, uma vida que nós teríamos conhecimento sobre os fenômenos em relação aos quais, não é, precisamos conhecer até, porque esses fenômenos ditam um papel importante no nosso cotidiano. Veja, estamos falando de um século, né, para cá. Essa vida autêntica ficou cada vez mais distante na medida em que a tecnologia ela foi assumindo um papel de protagonismo cada vez mais absoluto, né? Sim. E é isso que eu busco. Esse podcast é uma busca pela vida autêntica, talvez de Heidegger, essa busca para essa vida mais fora de telas. E aí, trazendo para o micro, né, professor, você acompanhou de perto e na área administrativa universitária, e eu não quero deixar esse papo com mais uma mensagem fatalista, mas quanto tempo você atuou com alunos universitários, então, próximo desse mundo? 30 anos. 30 anos. 30 anos. Qual foi a mudança que você percebeu na forma que os alunos estão chegando e até, ou seja, uma piora no tempo de concentração, esses temas que acaba sendo clichê falando assim, mas você viu isso de perto? Eu ainda leciono, estou vendo isso de perto, né? Retomando o conceito de vida autêntica, né? Cada vez mais uma vida, um projeto de vida, vou usar um pouquinho a linguagem da administração, né? Eu sinto que as últimas gerações elas estão sendo cada vez mais táticas do que estratégicas. Quer dizer, quando você conversa hoje com um aluno universitário, ele está pensando hoje, né? Ele está pensando a semana que vem. Urgente. Urgente. E ele perdeu, como eu poderia dizer, perdeu essa perspectiva de distinguir, tá, mas o que é urgente, mas o que é importante. Ele perdeu, ele vem perdendo essa capacidade, ou esse interesse, melhor, na capacidade ele tem, esse interesse de perceber o que é, porque o que é importante é algo estratégico, então é algo que tem uma temporalidade muito mais ampla. Não é? É como eu quero estar daqui a 10 anos. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, quando eu comecei a lecionar há 30 anos atrás, os meus alunos, minhas alunas na sala de aula, eles eram mais estratégicos. Como eu quero estar daqui a 10 anos? Então, eu preciso me preparar, eu preciso ler, me indica os melhores livros, me indica os melhores filmes, porque eu quero me preparar para esse porvir, para este mundo, né? O objetivo
do nosso aluno contemporâneo, estendo isso para as universidades públicas, para as universidades particulares, pequenas, grandes universidades, não é? É cada vez mais tático, é hoje. Então, estão embebidos de um pragmatismo, não é? Que deixa essa geração, vou usar uma metáfora do Eric Hobsbawm. Então, o Eric Hobsbawm diz, olha, existem fenômenos, ideias, conceitos ao longo da história que parecem aqueles fogos de artifício, né? Eles iluminam muito durante um instante, mas depois eles vão te deixar na eterna escuridão, né? Então, eu sinto que esse pragmatismo, ao invés de iluminar, né, uma projeção para um porvir, não é, de realizações, de significados de uma vida autêntica, muito pelo contrário, né, são esses fogos de artifício que iluminam bastante aquele momento, catalisam, galvanizam o seu interesse, mas no dia seguinte te deixam na escuridão. Que metáfora maravilhosa e um pouco angustiante para a gente terminar. Angustiante, né? Angustiante. Cética. Ao cuidar só do urgente, muitas vezes esquecemos do que é importante. Do que é importante. E vamos até um pouco mais longe, né? A gente não consegue definir o que é importante. O que é importante? Isso é o X da questão do significado da vida, que é a base da filosofia. Por que existimos? Uhum. Não é? Nós vamos transferir para um outro plano alguém que vai definir a nossa existência. O Sartre nos ajudou a mostrar que não é? Nós não temos que transferir responsabilidades, essa responsabilidade é nossa. Nós estamos largados aqui sem nenhum projeto a nos conduzir. Não é? Essa construção, esse fazer-se, será feito exatamente por você. Não é? Então não podemos delegar a uma força, não é? Que está acima da natureza. E se nós perdemos a capacidade de distinguir o que de fato é importante, para onde vamos? Em direção ao nada. Daí os filmes que eu citei, né? É o nada. É o nada. Bom, professor, muitíssimo obrigado. Para terminar, né, como as pessoas são imediatistas e elas querem sempre uma fórmula, né, sempre um caminho, um mapa do tesouro, vou sair do protocolo, porque geralmente eu odeio fórmula, eu odeio o que vem como regra para todo mundo. Mas no caso do cinema, é tão bom a gente indicar coisas boas, né? Em que as pessoas... E uma das coisas que eu tinha por exemplo, na minha juventude, eu fiz 18 anos em 99, que para mim é um ano mais maravilhoso da história do cinema, pelo menos para minha geração, né? Vários filmes incríveis saíram em 99 e talvez o grande definidor da minha geração, que eu já cansei de citar aqui no podcast, que é o Matrix, né, primeiro. Depois, mas teve Clube da Luta, teve Magnolia, teve vários filmes, Beleza Americana, tudo 1999. Um ano fantástico, então sempre quando eu indico filmes eu volto ali, que ele é definidor de muito que veio depois, para mim, ali nesse sentido de como o cinema e como a arte ela transcende, né? Para quem nos escuta, para você, quais são os filmes definidores de caráter, assim? Nossa, que difícil essa pergunta, difícil, hein? Né? Pode ser quantos você quiser, mas eu ia falar, sei lá, 3... Vamos tentar pensar 5, vai. 5 filmes de contextos diferentes, uma fala bem anárquica, não? Bem. Eu vou indicar um filme recente, que para mim é o melhor filme de 2025, que resume tudo que a gente falou aqui e que o nosso espectador ele vai poder encontrar, inclusive encontrar por esforço próprio, fazer as suas próprias ligações. Isso que é legal, né? É um filme chamado A Hora do Mal. Esse filme é bem interessante, ele é um filme que entraria dentro do gênero terror, não é? Mas que eu acho que ele traz essas questões de perspectiva, significado, vida autêntica, sentido, não é? Dentro dessa leitura metafórica que a gente está propondo. Claro. Tá? Eu vou citar um filme clássico que ainda tem muito a dizer, não é? Embora seja um filme lá dos anos 60.
um filme chamado Doutor Zhivago, que é a história de um poeta no meio de uma revolução que ele percebe que era uma grande furada, né? Ele saca ali, isso é uma grande furada. E o filme é belíssimo, né? Uma narrativa belíssima. Vamos sair um pouquinho dos ingleses e vamos, por exemplo, para os filmes italianos, né? A gente tem grandes filmes italianos. Deixa eu aqui pensar. Você tem o clássico Ladrões de Bicicleta, que traz contundente a questão social, o significado do trabalho, né? O filme que meu pai a vida inteira disse que é o favorito dele é o Amarcord, de Fellini. Excelente. Tem toda uma relação também, não é? Que traz muito de algo nostálgico, algo de infância. Assim, né? Que é uma poesia para a infância do Fellini. No o Fellini como um todo, né? Os seus filmes. Eu vou sair um pouquinho do Fellini, vou para o Vittorio De Sica. Um filme do realismo italiano, mas um filme bem tardio, né? Que é o Girassóis da Rússia. Que é um filme com a Sofia Loren e o Marcello Mastroianni, e que eu acho que é um filme bem interessante para você pensar o desencontro, né? Porque ele se dá na Segunda Guerra Mundial, né? E eu não vou fazer o spoiler, não. É um filme belíssimo. Eu acho que a gente pode... Eu fechei em 5, né? A Hora do Mal, Os Girassóis da Rússia, Você colocou Doutor Zhivago? Doutor Zhivago. Midnight Cowboy, eu citei aqui, tá? Que no Brasil eu acho que passou com o título Perdidos na Noite. Um filme espetacular. Prestem atenção na interpretação do Dustin Hoffman, né? Então, falta um filme, olha a responsabilidade. Vamos pegar um filme brasileiro, né? Que eu acho lindo, Central do Brasil. Maravilhoso. Né? Eu acho que ele é um filme que tem uma linguagem universal. Ele aborda questões de afetividade, né, de alteridade, questões de encontro, desencontro, melancolia, né? O cético, como ele tem um substrato elevado de melancolia, né? Sim. Se você buscar uma coerência entre esses filmes, ela existe. Todos eles são muito melancólicos, viu? Total. São melancólicos. Se você chegou até esse final, muito obrigado, Valeu, professor. rapaz. Valeu demais. Que bom que as pessoas podem te acompanhar também. Você estará conosco também no Clube da Sabedoria, no Saber Ampliado. Então, mais do professor Sidney aí em breve nas redes e no conteúdo também. Mas você sabe que você estava falando do Dustin Hoffman? E uma das análises que eu acho mais bonitas de filme e de cinema, eu gosto muito de cinematografia, né, também, porque, claro, comunicação, jornalismo, é no filme Primeira Noite de um Homem. Primeira Noite de um Homem. Né, que o final ele foge com a noiva lá, né, ele invade o casamento, ele fala, não se case com ele. E eles saem. E aí tem, se você buscar no YouTube, aí você que nos escuta até aqui, e comente, né? Esqueci alguma das coisas que você falou, eu queria deixar de frase final aqui, mas eu vou lembrar. Mas enfim, no Primeira Noite do Homem, em que ele é um adolescente ali, né? Mas ele se apaixona pela menina, ele impede um casamento, e eles fogem juntos, e eles entram num ônibus escolar. E eles sentam ali na última fileira do ônibus escolar, e o diretor não para a câmera. Né, continua filmando, que é meio para passar uma imagem de que, tá bom, você fez essa loucura, só que agora é a vida real. E aí eles se olham assim, e eu acho que não foi orientado para os atores o que deveria ser feito, que é o dia seguinte ao happy end, ali já naquele momento, né? Tudo bem, é bonito ali, e o Felizes para Sempre é isso aqui. Aí os créditos vão rolando, e eles ficam meio tá, beleza, e agora? Agora temos nossa vida inteira pela frente ali de problemas, de duelos, assim. E é tão bonito isso. Muito bonito. É muito bonito. É tão melancólico, enfim. Comente melancólico aqui, se você chegou até o final desse papo, não sei se inspirador, mas com certeza muito rico sobre cultura, sobre geopolítica e sobre como tudo que a gente faz acaba impactando também a história do mundo. Mas se você tem a vida
do Vida Digna. Como é que é? Essa era Vida autêntica. a vida autêntica. Comente vida autêntica aqui. Comente não melancolia, vida autêntica. Se você também busca a vida autêntica e entende que um papo como esse é capaz de despertá-la cada vez mais em você pelas provocações, se inscreva no canal, acompanhe o Inteligência Orgânica e faça aí tudo que você tem que fazer para essa roda girar. Até a próxima. Valeu.